Olá, bom dia. Bem-vindos ao meu canal Le Chemin de la Lumière. Meu nome é Pierre Portugal. Desculpe, tenho que falar em português. Hoje nós vamos falar de uma coisa muito interessante que chama-se a psicopatia. Mas no outro vídeo nós fizemos a psicopatia na luz da espiritualidade. Hoje a gente está a verificar na internet, nos canais todos, a banalização de psicopatia, narcisismo e coisas assim. Porque tem um caso bem estudado aqui na França, mas aqui estudo também muitas outras coisas. Mas a gente foi a Madame Anne Margaret. Anne Margaret tem um companheiro que era uma pessoa que ela gostava muito, tinha um relacionamento já há 8 anos, e há 3 que a gente acompanhava a Anne Margaret, numa situação um pouco peculiar. Ela tinha esse companheiro, ela vivia com ele já há algum tempo, já há 8 anos, como eu disse, e ela falava que o senhor era um pouco, como eu digo, era um pouco frio com ela, mas ao mesmo tempo ela gostava dele, o homem parecia ser carinhoso com ela. Ou, na verdade, ele recebia mais carinho do que dava a ela. Ele gostava muito, segundo ela, o seu companheiro recebia muito carinho, mas dava pouco. E deixava ela só, à noite deixava só, ela ficava sozinha, não tinha muito a sua companhia, chegava tarde, tinha uns hábitos meio estranhos, quando chegava ficava um pouco ao pé dela, mas recebia carinho, mas não dava. E nós começamos a pensar que o senhor tinha uns sintomas narcisista, porque, segundo ela, era alguém com os olhos muito bonitos, tinha uma boa aparência, ela gostava muito dele. Alguém atraente, vai lá. E esse senhor, e a vida continuou, é, ele parecia ser, ao mesmo tempo ela dizia que ele parecia ser grandioso, maligno, vulnerável, comunal, ou seja, os requisitos que a gente encontrava nos narcisistas, vai lá. Mas ele tinha outras coisas. Ele matava os animais, por exemplo, para comer, e muitas vezes trazia os animais para comer em casa, e às vezes comia, na maioria das vezes comia animais crus, e isso ficou um pouco preocupante, e a gente já pensava que se tratava mesmo de um, de um psicopata, né? Com esses requisitos todos. Porque a gente sabe que a nossa sociedade é uma sociedade psicopata. Não podemos, a gente só entende a psicopatia quando a gente vê que alguém morre, que alguém é assassinado de forma brutal, e isso e aquilo, mas se vê a sociedade está plena de atitudes psicopata. Não é? Não podemos dizer nunca que não. Na verdade, tudo isso aqui é uma fábrica de psicopata. Os filmes que a gente vê na TV, os chamados filmes de ação, na verdade são filmes que, que faz com que nós glamouramos o psicopata. Aquele indivíduo que por ter uns motivos, aí ele vai para uma missão impossível, e lá nessa missão ele encontra seus adversários, no qual ele tem que eliminar, que matar. Ele vai vingar a morte de um amigo. Muitas vezes ele vai recuperar, como nós vemos no Rambo, todos os filmes do Rambo, né, que ele vai recuperar pessoas que estavam presos por um outro país, e lá quando ele entra para recuperar essas pessoas todas, ele tem que matar bastante pessoas. E isso tudo é feito em nome da liberdade, em nome disso e aquilo, mas na verdade nós estamos a assistir um ato de
de crueldade em série de um psicopata, não é? Então, quando nós passamos nos nossos carros e vemos pessoas sentadas nas calçadas que não têm o que comer, a pedir mesmo para comer, e nós temos o que comer e sobra, de sobra, de sobra, de sobra, e a gente não ajuda, isso é um ato de psicopatia. Quando nós entramos nos açougues para comprar a tal carne e para comer, nós, todos os dias, para alimentar do sangue dos inocentes, a gente está a ser psicopata, né? A gente mata e come, e sem nenhuma piedade. E dizemos que é para nos alimentar, mas na verdade a gente tem muito bem com que se alimentar. Mas nesse caso, os animais já é um caso à parte, porque todo crime praticado pelos animais serão rigorosamente punidos pela natureza. Então, desses aí não se escapa. E muitas vezes as consequências desses crimes que cometemos aos animais são a vinda de cada vez mais narcisistas, psicopatas, esquizofrênicos, autistas, mongoloides, o pagamento do câncer, todo tipo de tuberculose, todo tipo de doença, a natureza devolve o pagamento pelos crimes que cometemos aos animais. Isso não é o nosso caso aqui, mas nós sabemos que isso também a psicopatia começa por aí. Não há como não dizer. Nós somos todos psicopatas. Agora, quando o psicopata bate nas nossas portas com crimes hediondos, com crimes inexplicáveis, né? Quando o esquizofrênico faz o encefalopata, né? Comete aqueles crimes hediondos e cruéis, a gente procura o apoio da psiquiatria, e a psiquiatria florense, né, que tem aí grandes pessoas a explicar. Agora, o que não falta é explicar, gente a explicar a psicopatia, as patologias que vem desde a antiguidade, desde tempos remotos que existem os tais psicopatas. Mas não é só psicopatas, mas todas as outras doenças mentais, não é? Que não foram levadas em conta, que muitas vezes tudo isso é um casamento entre a falta de sabedoria, de que hoje em dia a Inquisição que tomou conta que substituiu a Igreja Católica, que é a psiquiatria, que anula completamente a possibilidade da existência do espírito, né? E aí fica tudo impossível de verificar, né? A Igreja Católica, na altura, quando ela tinha o poder, ela metia no fogo quem falasse da possibilidade da existência do espírito, ou seja, quem falasse com os espíritos eram chamados bruxos, queimados, enviados para ilhas distantes, torturados, perseguidos, né? Como hereges, bruxos e tudo mais. Hoje em dia é um bocado mais disfarçados. Muitos desses casos têm outros nomes de loucos, esquizofrênicos, epiléticos, e dar vários nomes a essas pessoas com esses problemas. Mas não se vai avaliar de jeito nenhum a possibilidade de ter essas criaturas problemas espirituais graves. E então o espírito continua sendo uma impossibilidade, né? Muito embora já se fez prova por todos os lados da existência desses seres, na verdade eles estão por todo lado. O espírito é a parte básica das nossas vidas, mas a Inquisição, ou seja, a santa psiquiatria de todos os dias, dos nossos dias, ela não admite a possibilidade. Mas, mesmo aí no Brasil, sabemos que muitos psiquiatras, muitos psicólogos inteligentes trabalham em comunhão com os tais médiuns, mas eu digo médiuns, verdadeiros médios, não é como diz um certo professor brasileiro, os médios meia boca. Não, falamos em médios reais que admitem e conseguem olhar para uma pessoa e verificar a áurea dessa pessoa
e logo os encostos que todos nós carregamos. Não é possível, de jeito nenhum, que indivíduos que façam mal a várias pessoas não tenham lá o seu encosto. Claro que tem. Só que a psiquiatria dá nome de esquizofrênico, epiléticos e muitos outros nomes que é dado para nomear essas pessoas, e também boa parte destes tais mesmos psiquiatras trabalham para a indústria farmacêutica, dopando essa máquina que nós temos, porque o corpo, como eu já disse nos outros vídeos, o nosso corpo é uma máquina, e essa máquina muitas vezes ela vem com problemas sensoriais graves, do qual se aproveitam as entidades espirituais para se aproximar da vulnerabilidade desse corpo defeituoso. São os tais espíritos. Portanto, a cura perfeita é o casamento entre o o trabalho em conjunto entre a psiquiatria ou mesmo a psicologia, juntamente com o trabalho mediúnico. Aí nós temos um trabalho muito bem feito. Por quê? Porque para o médium não é possível dar os nomes técnicos que a psiquiatria dá, mas eles conseguem ver a fundo os problemas. E há problemas psiquiátricos que o médico não consegue ir lá e verificar tudo. Sendo assim, é impossível de um trabalhar sem o outro. O médico consegue 99% dos problemas psiquiátricos, dos problemas dos tais loucos, problemas mentais, são problemas de nível espiritual. Mas, como nós não descobrimos o espírito, nós estamos ainda. Pronto, nós não vivemos num mundo, no nosso projeto, o Projeto Terra, né? Que a gente já fala nos nossos vídeos há muito tempo. Esse Projeto Terra é um projeto de sofrimento. Nesse Projeto Terra, que é o problema onde todos nós somos sofredores, não existe aqui felizes. Pode ser rico como for, mas não há aqui felicidade, mas há sim momentos felizes, como eu já disse nos meus vídeos, não precisa repetir tanto, mas esse Projeto Terra, ele engloba vários etapas de conhecimento. Então, quando nós descobrimos o espírito, vai ficar muito mais fácil resolver problemas de ordem mentais. Hoje, o que nós vemos é a glamorização dos tais psicopatas e a ausência total da vida da vida espiritual. No caso da Madame Anne Margaret, ela teve esse problema com seu companheiro, e o centro de tratamento psiquiátrico, psicológico começou a acompanhar a senhora. Em dado momento, a madame começou a dar uma clara é, coincidência de que ela estava a lidar com um psicopata. Ora, um psicopata por quê? Porque esse companheiro dela, a gente sempre tentava pegar os maiores, a maior quantidade de dados possível do homem. Pedimos para que ela um dia viesse fazer uma visita conjugal no consultório, e ela disse que ia fazer por tudo para trazer. E um certo dia a senhora veio ligou-nos a dizer que estava próximo ao consultório e que o homem estava com ela. E nós, ótimo, que bom, então pode subir. E ela disse, não, mas ele está morto. E a gente, como assim? Está morto, ele está na mala. E a gente pensou, pronto, isso é um caso de crime. Provavelmente a mulher matou o marido e ela deve ter um problema qualquer. E a gente fez o quê? Ligamos para a polícia imediatamente, e foi-se ter com a polícia à procura. O carro não estava por perto, e a noite passou-se o dia, e já ao fim do dia, alguém liga de um shopping a dizer que tinha lá uma senhora que estava lá a chorar. Na verdade, ligou para a polícia foi ter com essa pessoa, e afinal fomos dar com essa pessoa e ela a chorar, e viemos descobrir onde é que estava o carro dela. A polícia abriu o carro, e quando abriu-se o carro, pronto, imaginava-se encontrar o marido dela, claro, foi o que é o que estava a se esperar. E quando na verdade se abriu a mala, estava lá um gato. Ou seja, a senhora
há 8 tempos se relacionava com um gato. Ela tinha, o companheiro dela era um gato. E todas as conversas que nós tínhamos no consultório, tudo mais com a madame, na verdade, era em relação a um animal, e nós pensávamos sempre que estava se relacionar com um ser humano. Aí dá para perceber onde nós estamos em relação a, ao trabalho psiquiátrico, ao trabalho psicológico, porque o que aconteceu? Ela explicou que o gato, ela tentou levar o gato ao consultório, na verdade o companheiro dela, mas nós nunca sabíamos, porque como ela era que tinha um problema, era uma pessoa que trabalhava, tinha a sua vida normal, vivia, tinha a sua vida, trabalho, casa e tudo mais, se relacionava com o gato como se fosse o seu companheiro, por isso que ela achava estranho que ele saía e voltava com comida, que na verdade era passarinhos e ratos que ele encontrava na rua e trazia para comer em casa. E quando ela chegava, que dava todo tipo de carinho a ele, e ele não reagia, porque os gatos são animais que gostam muito de receber carinho, mas dificilmente eles dão carinho, mas dão pouco. E é como se fosse alguém, um narcisista, o gato. Mas era a forma que a senhora via. Então, nós descobrimos que, na verdade, ela tentou dopar o gato, e o gato teve um ataque cardíaco e morreu com os remédios que ela tentou levar o gato calmo para a clínica. Então, nós vemos aí um grande problema a esse nível lá. Nós estamos a falar, a psicopatia existe, claro que existe, mas o problema é que tudo que nós fazemos, não importa onde, é para beneficiar a atitude e a voluntariedade de um psicopata, em todos os níveis. Nós, quando compramos roupa, quando vamos se relacionar, temos que sempre estar de olho se aquela pessoa, se ela conversa conosco, é porque ela está querendo nos manipular. Se a pessoa é carinhosa com a gente, ela vai querer, de alguma forma, nos prejudicar. Então, nós estamos a criar nós não sabemos mais a psiquiatria, ela não sabe mais o que dizer, que tipo de ser humano é que a gente pode encontrar na rua e ser um ser humano em condições, que tipo de ser humano podemos confiar. O que não falta agora é psicólogos, psiquiatras, a nomear todo tipo de doença possível para o ser humano. Hoje em dia, se nós procurarmos as músicas românticas de conquistas amorosas na idade de ouro dos anos 80, 90, como cantores brasileiros, como Zezé de Camargo e Luciano, que é muito conhecido também aqui, Roberto Carlos, vai lá, um outro famoso, com Reginaldo Rossi, quem mais? Muitos outros da velha guarda, que são músicas românticas, mas se você transmitir essa música romântica por letra, nós vamos ter aí um narcisista, um manipulador, um enganador que está a querer matar a sua vítima. Quer dizer, onde é que nós estamos com essa psiquiatria longe do ser espiritual? Temos que verificar que nós estamos metendo um ser humano completamente que tem medo de se relacionar com o outro em todos os momentos. O inquisidor, que é a psiquiatria, o inquisidor do momento, que não permite a existência do espírito, porque na universidade nós sabemos perfeitamente o que é que se aprende, que o indivíduo que conversa, que vê o espírito, é um epilético. Nós sabemos perfeitamente os níveis de epilepsia que indicam a tal doença, que é uma herança já vinda dos primórdios. Então foi substituída a psiquiatria, a Igreja Católica, a Inquisição, a Santa Inquisição, pela psiquiatria, e hoje nós não descobrimos ainda o óbvio, que é o espírito. E quando esse espírito for descoberto, for dita a possibilidade de, como eu já dei vários exemplos em outros vídeos, que vai ficar muito mais fácil se a gente admitir a existência desses tais seres, que são os seres que estão em todo lado. O problema
é que existem os mentores, os que estão na ajuda para a nossa a vida cotidiana, para nos apoiar, como por exemplo, a confusão entre Deus e Espírito, Jesus e Espírito. Por exemplo, as pessoas vão numa igreja pedir, imagina que uma pessoa tenha imaginamos nós, um ente querido que esteja no hospital, a precisar de ajuda, a precisar de se curar de uma doença, não importa qual, e vai na igreja orar a Jesus ou a Nossa Senhora, não importa, a Santa Maria, não importa que é santo, vai lá pedir aos céus ajuda, vai orar, né? E quando ela ora para pedir ajuda, lá nessas tais igrejas, não importa onde, nos púlpitos, nos centros religiosos, quando ele vai lá pedir, os amigos espirituais estão lá, são pessoas normais, como espíritos benfeitores, que são os tais benfeitores espirituais que estão lá, e ela pega o pedido da pessoa, vai olhar, analisar o karma daquele indivíduo que está a ser pedido prece para que ele melhore sua saúde, e vai verificar e é encaminhado o pedido de ajuda para os locais, os hospitais onde as pessoas estão, e lá tem outros mentores que ajudam. Porque, na verdade, quando você olha para Deus, você está, na verdade, vocês estão, na verdade, orar para a divindade espiritual, que é quem apoia, quem é que trabalha no mundo espiritual. Ou seja, tudo que nós fazemos, em todos os cantos que nós fazemos, aqui, onde quer que se esteja, os espíritos estão a apoiar. É o nosso trabalho quando nós temos boas índoles e vamos partindo para o plano espiritual, como no caso do filme, bem claro, do filme do André Luiz, que se passou, já o 1 e o 2 já, explicar claramente que a vida continua. Né? Mas só que os psiquiatras, os psicólogos, eles continuam a negar tudo e ia dar muitos remédios, ia dar muito lucro à indústria farmacêutica, a tal indústria farmacêutica que, principalmente esses psicólogos atuais, esses mais novos, que não têm nenhum conhecimento e usam não dão nenhuma possibilidade do trabalho mediúnico, que é um trabalho importantíssimo, e não vem me dizer que não tem provas da existência do mundo espiritual, porque não é verdade. O mundo espiritual, existem muitas provas da existência dos espíritos, não é? Mas quando não se quer admitir, qualquer desculpa serve, né? Lembra uma propaganda antiga que foi tida aí no Brasil, o tal Bombril. Quando a gente não quer ver, qualquer desculpa serve, não é? Tivemos o caso, como eu já disse em outros vídeos, do caso do Chico Xavier, que ajudou a não deixar ir para a prisão pelo menos 2 pessoas, os quais os próprios mortos, os tais espíritos que são hoje, que ninguém acredita na existência desses, os tais espíritos vieram dizer que, afinal de contas, aquela pessoa não tinha cometido o crime, e o juiz deu a liberdade para aquelas pessoas que seriam presas injustamente. Né? Tivemos muitos outros casos. Não venha me dizer que um homem como Divaldo Franco é esquizofrênico ou epilético quando escreveu centenas e centenas de livros, e mesmo Chico Xavier. Não venha me dizer. Já temos dados suficientemente para trabalhar em conjunto com esses espíritos. Não entendo por que nos podcasts brasileiros, que tem, por exemplo, 30 indivíduos contra, outro dia eu vi, 30 trabalhadores contra um milionário. Por que não mete 30 psiquiatras contra um médium? Mas não digo médium, como diz um certo professor, médium meia boca, mas um médium mesmo. 30 psiquiatras contra um médium, de verdade. Porque esse médium vai dizer, então você não acredita no espírito, não. Mas a sua mãe, que morreu em tal lugar, fez isso, está dizendo isso e isso aqui. Seu tio, sua madrinha, seu filho, por que não metem 30 psiquiatras contra um médium? Por que não faz esse desafio? Já está na hora de sair de trás da cortina e aparecer. Por que só pensar em ganhar dinheiro? Ganhar dinheiro é importante, não estou dizendo que não seja importante, é importante ganhar dinheiro, mas vamos ganhar dinheiro justo, de forma correta. Não vamos mais esconder e deixar de admitir a existência desses seres maravilhosos que nos apoiam e nos ajudam, enquanto que tem muitos outros seres
do umbral, seres atrasados, seres das trevas, que estão a prejudicar e levar a população toda a perder sua existência, e muitos indivíduos que são tratados com medicamentos pesados nas clínicas. A lei 10.000, acho que é 10.216, a lei que 10.000, 2016, é uma lei assim, era uma lei recente dada pela justiça, pelo governo brasileiro, que acaba com todos os hospitais psiquiátricos. Repare que volta ao passado nós demos, né? Além de não, antigamente o Felipe Pinel, francês, que nasceu no Tarn, em Toulouse, não muito longe daqui, que morreu, ele nasceu no Tarn no ano 1745 e morreu em Paris em 1826. Felipe Pinel, ele foi que deu o pontapé como já disse em outros vídeos, que medicalizou a doença mental, não é? Ele moralizou e deu condições melhores aos doentes, porque antigamente, mesmo na Bélgica, essas pessoas, na Bélgica tinha a chamada Vila de Fou, ou seja, Vila dos Loucos, não é? Na cidade de Anvers. Então, esses indivíduos viviam pelas ruas e Felipe Pinel moralizou e deu dignidade à doença mental. E agora, em pleno século XXI, o governo brasileiro, um dos países com maior quantidade de depressivos do planeta, com maior quantidade de criminosos de todos os tempos. Nós temos, aí no Brasil existe mais crimes de morte do que em países com guerra. E o governo simplesmente faz deixar de existir os hospitais psiquiátricos. Mas existir hospitais psiquiátricos, internar os tais malucos, tratar de remédio e não admitir a existência do espírito também não é grande coisa, porque essas pessoas merecem melhor. Grande parte dos tais loucos são, na verdade, obsediados espirituais, mas não é só tratado de forma mediúnica. A mediunidade não consegue levar tudo, porque é um problema da nossa mente. A nossa mente é essa máquina perfeita criada por inteligências que estão há bilhões e bilhões de anos de avanço. Então, é um problema qualquer, sensorial, que é preciso verificar que, se não for tratado de forma decente, vai dar problemas grandes, como a entrada, a acessibilidade dos espíritos obsessores no corpo físico, de atitudes de pessoas que são afetadas por essa disfunção, vai lá. E essa disfunção faz com que haja isso. Então, por que o médium é importante? Porque o médium consegue perceber até que ponto essas pessoas são afetadas, mas ele não consegue ver tudo. Portanto, o médium, o psiquiatra e o psicólogo a conversar e a identificar de um lado, e os médiums a ajudar a trabalhar e a verificar que os espíritos estão ali do outro. Porque se nós já valorizássemos a existência do espírito, já seria muito mais fácil a lidar com vários problemas. Mesmo os problemas de crimes, assassinatos, roubo, traição, todas essas misérias que existem no mundo atual, em todo lado, não é só aí no Brasil, mas em todo lado. Se já fosse descoberto o óbvio, admitida que os espíritos é que estão influenciando bastante as pessoas a cometerem esses tais atos, já seria muito mais fácil a gente a dizer que estamos a caminhar no mundo moderno, no mundo de paz, no mundo que está entrando na era da luz. Porque a era da luz está a chegar, mas enquanto nós não descobrimos o óbvio, a existência desses seres, não é possível, nós vamos caminhar nas trevas. É como, por exemplo, outro dia um amigo meu falou que estava nos Estados Unidos e estava a comprar um telefone da Tesla, e que esse telefone também tinha uma possibilidade de usar o Neuralink. Neuralink é aqueles tais chips da porcaria que vão tentar meter acoplar a mente humana para que a gente consigamos ser mais inteligentes e fazer coisas ligadas aos telefones, dando uma ideia de que se alguém
se alguém, Elon Musk ou quem, não importa quem, vão inventar uma tecnologia para interagir com o nosso cérebro, para que a gente seja mais inteligente. É uma coisa de louco isto. Pensar em coisa dessa. Se o nosso cérebro, se alguém meter algum mecanismo no nosso cérebro, vai danificar o que é inteligente, porque não existe nada mais magnífico, mais soberbo, mais tecnológico do que o nosso cérebro. Não existe nenhum problema com o nosso cérebro, pelo contrário, nós que não somos capazes de pensar o suficiente para descobrir os valores que o nosso cérebro tem. Portanto, essa história do Neuralink, esqueça, isso nunca vai existir, porque qualquer interferência direta com o nosso cérebro vai danificar a máquina e vai dar problema. Não vá por esse caminho, isso nunca vai existir. É como pensar em criar um foguete e ir para Marte e habitar Marte. E isso não é isto, não vai haver nunca isto. Nós estamos numa prisão, a prova da prisão é tão grande que nós não admitimos nada que venha de fora. Repare, por exemplo, o espírito é alguém que veio de fora para cá. O espírito habitam nos planos do pré-umbral, não é? O espírito nesse nível, sem falar nos níveis mais superiores, onde existe mais ou menos 5 níveis, né? Sem falar que o nível mais alto está os tais extraterrestres, né? Repare, os extraterrestres estão no nível porque são administradores do projeto. Então eles não se fala, porque eles vêm aqui somente fazer alguns arranjos. Que tipo de armas? Posso dar um exemplo. Quando alguém é capturado uma nave alienígena, que dizem alienígena, na verdade não é alienígena nenhum, mas pelo menos extraterrestre, e eles vão fazer, na verdade são os Greys que são não são só os Greys que existem muitos outros extraterrestres, que vêm fazer algum tipo de arranjo na máquina que foram criadas por eles, por essas entidades milenárias, que estão muito, mas muito à nossa frente, que criou toda essa nossa máquina. Então, mas os espíritos que ajudam todos os dias aqui na Terra, quando nós descobrimos essa conexão desses outros seres, nós podemos dizer que estão a passar para a Era da Luz. Mas as trevas, ela não consegue de jeito nenhum perceber que estamos num outro mundo. As religiões, as próprias pessoas, não existe boa vontade de aprender isto. Então o sofrimento está lá. O sofrimento está lá. Mas se nós já tivéssemos a conexão, já viu como era fácil? O indivíduo, já viu como não existiam os tais crimes? O indivíduo não ia matar um outro, porque se ele sabe que ele mata um outro, na verdade ele não está a matar, ele está a libertar. O que acontecia com João Batista, lembra João Batista? Quando o Herodes dizia, João Batista, eu vou te matar. E João Batista dizia, você vai me libertar. Ou seja, na verdade, a elevação espiritual do João Batista já era tão grande que ele já sabia que não ia morrer, que na verdade ele ia ser liberto, né? Então, a descoberta dessas tais entidades dos espíritos, ela é um avanço grande, mas a prova de que nós não estamos capazes de viver na luz é a prova que ninguém admite. Muito embora tendo bastante exemplos de sobra para garantir a sabedoria da existência desses seres, você vê que é muito mais fácil viver nas trevas. Você vê que os podcasts que a gente vê por todo lado nunca trabalham esse óbvio. Por quê? Porque isso ia tirar muitas formas de lucrar. Mas quem procura a matéria vai sempre encontrar matéria. Por isso, como eu costumo sempre dizer nos meus vídeos, está aí chegar o reino da matéria, está aí chegar o top, o mais alto nível da materialidade, do materialismo, que é a inteligência artificial, que vai destronar, que vai meter essa gente que não quer admitir a existência do espírito a viver nas trevas, ou seja, a viver somente com material. Mas se eles quiserem continuarem a ter
a ganhar dinheiro, a viver no luxo, a estar sempre por cima. Só que não vai ser muito fácil, porque com a espiritualidade não se brinca. Ou seja, os tais psiquiatras e psicólogos e muitos outros vão ter que baixar, sair do pedestal, né, e trabalhar com o espírito. É a próxima fase da psiquiatria. Só se salvam se forem por esse caminho. Por quê? Porque hoje em dia eu vejo nos conteúdos que a gente estuda nos livros de psiquiatria, os ensaios e tudo mais, são tudo nomenclaturas que hoje em dia nós metemos todos os dados no nosso computador e daremos rapidamente um bom diagnóstico. Muito mais eficiente do que mesmo os diagnósticos dados pelos doutores psiquiatras que as pessoas, vocês chegam na frente dele e ele mal olha para os seus olhos. Quando ele puxa, não. Ele diz, se vocês, quantas vezes foi à escola? Você acorda cedo todo dia para a escola? Não. Aí, um X. Se tu bebe água todos os dias? Não. Um X. Então, daquele X ali, ele monta um tal diagnóstico que dá a pessoa e diz, você vai tomar Rivotril, vai tomar antidepressivo, vai tomar diazepam, ou não importa outro, não importa qual, dos remédios. Ou seja, tudo isso a inteligência artificial consegue fazer de uma forma tranquila e com os menores custos possíveis. É só uma questão de tempo. Então, a única forma que os hospitais psiquiátricos e psicólogos têm para continuarem seus trabalhos de forma eficiente é reconhecerem a, a, a possibilidade da existência dos nossos irmãos espirituais. Não digo os irmãos das estrelas, porque os irmãos das estrelas são os gestores do nosso projeto Terra. Não esqueçamos que quando eu digo projeto Terra, eu digo que eu estou automaticamente a dizer que nós temos outros projetos pela galáxia fora. De todos os dias chegam e vão e partem espíritos dos projetos que vêm de fora para cá e do nossos projetos daqui para fora, dando clara possibilidade de que nós estamos num momento de transição e, queira ou não, admitam ou não, essa sabedoria está mais próxima de chegar, não deixando nenhuma possibilidade que a sabedoria seja atingida, sem que a paz no planeta seja atingida, sem passar por esse crivo. E não perceba também que temos uma classe de seres que estão a serem massacradas, torturadas, que são a ser perseguidas, assassinadas todos os dias. Milhões e milhões e milhões desses seres são assassinados, comidos, para virar hambúrgueres, para virar fritos, para virarem produtos derivados da carne, em nome da alimentação saudável, que na verdade de saudável não tem nada. E tudo isto vai ter que ser revisado em pouco tempo. É uma questão de escolha. Ou sofre de um lado, de forma saudável para se adaptar a um mundo de uma transição planetária para o mundo da luz, ou sofre, ou eu tenho colegas que dizem, não, meu amigo, eu como carne, eu gosto muito de comer carne, eu não vivo sem comer carne. Então essas pessoas aí eu digo, pronto, infelizmente você come carne, se vocês querem comer carne, continuam a comer carne, ninguém pode dizer nada, só que não esqueçam uma coisa, muito lógica, repare mesmo. O indivíduo morreu hoje, não dizendo que ele morre, se ele admite a existência do espírito, se ele é habituado a comer carne, ele vai para o umbral. E lá no umbral, no plano espiritual, para onde ele vai, não sei bem para onde, mas para onde ele for, não estou a ver ninguém matar uma vaca lá, ou bois, que eles já estão mortos, para comer carne. Então, todos esses carnívoros, é só uma questão de tempo que eles estão só a adiar o sofrimento deles. Repare se não é. Se aqui, no plano físico, tem que matar uma vaca, porque ninguém vai comer uma vaca que morreu. Então, bem de acordo. Tem que matar o animal para comer. Qualquer que seja, um camarão, uma ostra, a gente primeiro se mata e depois é que come.
Né? Uma galinha que estava, várias galinhas, já apareceu uma morta, ninguém vai pegar aquela morta para comer, aquela morta joga-se fora. Vai matar para comer. Um coelho, um porco, seja lá que animal for. Uma ave, não importa. Então, é preciso matar. Mas repare, quando esse indivíduo que está habituado a comer os churrascos, imagina que ontem morreu o indivíduo num acidente ou de câncer, e a semana passada ele comeu aqueles churrascos, aqueles, aqueles, é, aqueles banquetes com muitas carnes e tudo mais. Ok, mas ele morreu ontem no acidente. Ou morreu de câncer, ou morreu de outra doença qualquer, porque esse é o fim, o pior fim possível. Não tô desejando mal a ninguém, mas os piores possíveis são para quem, se o indivíduo faz mal ao outro, logo ele vai sofrer pelo mesmo mal. É a lei italiana. Tu faz, tu paga, não tem para onde. Karma adquirido é karma que tens de pagar. Não, se comias carne, tudo mais, então passasse para o plano espiritual, chega lá, vais comer o quê, amigo? Diz lá, o que é que vais comer? Esperas que lá no plano astral alguém vai matar algum animal para tu comeres? Como se já estou morto. Então tem duas situações. Ou fica no umbral, como ficou no caso do quase 8 anos o André Luiz, né? Mas não esqueça, uma vez que estão lá por muito tempo, e a querer comer carne, o que é que acontece? Tens que ir para um outro projeto grande. Tens que ir para outro projeto, porque aqui não tens como. Então, o que acontece? Muitos indivíduos são levados para outros projetos, onde tem bastante carne, onde estão ainda na época dos dinossauros. Não, dos dinossauros não, porque não consegue conviver com dinossauros, mas muitos projetos planetários ainda estão na época dos dinossauros, né? Muitos projetos planetários ainda estão na época da, da Idade Média, ou mesmo na Idade da Pedra, onde come-se bastante carne. Né? É para lá que vai voltar, então regrede, vai ter que regredir na tua evolução para levar em consideração que, que a grandeza do arquiteto do universo, ela é permanente e para tudo. Tá? Quando eu digo isso porque, pronto, como às vezes faço vídeo para a maçonaria, isso aqui não tem nada com maçonaria, né? Atenção, é sabedoria, é sempre sabedoria, não importa. Ou a maçonaria é como se fosse uma grande luz e todos nós caminhamos para essa luz. Cada um, às vezes, faz uma grande volta para ir para a mesma luz, mas a ideia é caminhar todos como os irmãos para uma grande luz. Portanto, não estou aqui a falar de maçonaria nenhuma, estou aqui a falar da forma mais independente possível. Mas, de todo jeito, nós temos que ver que a evolução é dada mediante a sua abertura. Né? Tem que ter uma abertura. Nós já devemos estar. Temos toda a tecnologia do mundo, mas a tecnologia que deveria ser usada, que é o sentimento de amor, muitas vezes isso é um pouco duvidoso. Como pode psiquiatras, psicólogos que são profissionais que trabalham com sentimentos, né? Eles trabalham com sentimentos, não é? Deviam conhecer muito bem os sentimentos. Mas se perguntar a esses homens um exemplo do que o arquiteto do universo deixou presente aqui nas nossas vidas, uma forma de amor, dê um exemplo presente de algum ser humano, de algum ser que pratica o amor, que pratica o verdadeiro amor. E essas pessoas não vão conseguir dizer por quê? Porque eles estão nas trevas, e quem está nas trevas não fala de amor. Mas se não precisa ir muito longe, repare, se tem um cão, esse cão tem uma pessoa pobre, essa pessoa pobre é que cria esse cão, mesmo debaixo das marquises, mesmo ali com fome, nunca o abandona. Se chegar uma pessoa rica com muito dinheiro, e chamar esse cão e dar comida e chamar esse cão para ele deixar o seu dono pobre e ir com ele porque ele tem muito dinheiro, o amor verdadeiro não permite que ele vá. Ele não vai, ele não deixa seu dono pela comida que o outro dá. Ele come a comida ali, mas se oferecer para que ele vá, ele não vai. Este é o exemplo que o Criador, que o grande arquiteto do universo deixou como exemplo. Né? Se for, mesmo que ele seja, não importa de que cor, mesmo que ele seja aleijado, mesmo que ele seja paralítico, mesmo que não importa, o amor é dado. As vacas, elas amam. As vacas, quando elas vão ser mortas para serem comidas, os bois, não interessa, não importa, esses animais choram e pedem pela vida. Os porcos, quando vão ser mortos, eles imploram pela vida, choram.
porque eles têm uma missão como nós. Eles têm uma missão de viver como a gente, como todos nós. Não é para serem comidos, mas os psicopatas, as pessoas que falam tanto de psicopatia, lembra? E o que não falta é agora a moda, psicopatia nos vídeos do YouTube. Eles não falam dessa forma psicopata, de tirar uma mãe dos filhos e comerem. A intenção é comerem, tirar os filhos das mães, abandonarem as companhias, porque esses animais choram quando deixam, as vacas choram, elas sentem quando deixam seus bebês para serem comidos, novilhos, estas carnes de novilho, que tanta gente gosta tanto para comer aquelas carnes de novilhos, das vaquinhas novinhas e tudo mais. Carne boa, gostosa, é macia, né, como eles dizem. Ah? Mas e a psicopatia? Tu não vê psicopatia nisto aí? Só vê psicopatia quando o indivíduo entra num cinema e mata não sei quantas pessoas, ou então pega uma pessoa, leva para os matagais e mata de forma fria e covarde. Ah, é fria e covarde? Como ele matou aquela pessoa, tirou o pescoço, tirou os pedaços todos, meteu numa mala e foi deixar não sei onde. Isso é psicopatia. Mas não é psicopatia quando tu tira um filho de uma mãe, quando tu mata de forma indiscriminada, quando os tais caçadores, tem pessoas que dizem, eu sou caçador, eu caço. A minha profissão, eu gosto muito, meu esporte é caçar. Aqui onde eu vivo, muita gente faz isso, né? O meu esporte principal é caçar, o meu hobby é caçar, eu saio com a espingarda para caçar. Só que a maioria não, eu não, também não tenho muito contato com essa gente, mas essas pessoas morrem de doenças graves, de acidente, ou os filhos sofrem muito, ou os parentes sofrem muito, o sofrimento é devolvido. Né? É devolvido. Mas outro dia disse uma pessoa que eu conheci numa formação, disse, tu és caçador, sim, sou caçador, mas tu não és caçador, sou. Então vamos lá, eu vou te deixar tu de mãos abanando, sem nada na mão, e uma galinha na natureza, e tu vais pegar essa galinha com a mão, sem nada. Aí tu prova que é caçador. Eu digo uma galinha, não digo um porco, não digo um asno, não digo um coelho. Vai lá, pega lá. Tu não és caçador? Caça lá esse animal. Não é caçador, porque nós seres humanos, mais fortes seres humanos que sermos, nós somos mais fracos que qualquer um animal desses animais que a gente vê rápidos. Não falo de ostra. Se for no fundo do mar, também não vamos lá buscar sem equipamento também. Portanto, nós não somos caçadores, nós somos aproveitadores da tecnologia que nós temos agora, porque com a tecnologia que temos hoje, com 3, 4 quilômetros, nós acertamos no olho do animal a quilômetros de distância com a tecnologia que temos hoje. Portanto, isso é dizer que é caçador? Não, isso é um aproveitador, isso é um covarde, não é caçador. Não é caçador. Portanto, temos que ser um pouco mais coerentes com isso. E complacente com os nossos queridos animais que devemos amar, proteger e cuidar. Os animais, todos. Enquanto um só desses queridos animais forem comidos, um só, o sofrimento não vai deixar de existir em todos os níveis no planeta. Principalmente sofrimento de ordem grossa, tipo assassinatos, doenças graves e falta de dinheiro, falta de tudo. Angústia, depressões, ansiedade, todo tipo de maldade que nós causamos, vai ser voltada para todos nós. É impressionante a insensibilidade dessa gente de não conseguirem enxergar um palmo à frente do seu nariz. De os tais psiquiatras e psicólogos, que eu respeito a profissão desde que ela seja combinada, é uma grande valia o conhecimento usado para o bem, mas não para vender remédios, para dar lucro à indústria farmacêutica. Trabalhe em conjunto com quem conhece realmente disso, que são os grandes espiritualistas, os grandes homens que conseguem ver no invisível o que vocês não conseguem ver. Não conseguem e não vão conseguir ver. Portanto, os médios estão aí para trabalhar em conjunto e eles não se recusam a trabalhar com quem quer que seja e não estão preocupados em ganhar dinheiro. Os médios trabalham de forma voluntária sem levar nada, porque eles sabem o dom que o grande arquiteto do universo deu a todos eles. Bom,
eu me despeço aqui, agradeço muito a vossa compreensão, a vossa amável atenção aos meus vídeos, que tem dado muito, tem sido muito observado, muito olhado no YouTube, no meu canal Pierre Portugal. Agradeço muito pela vossa compreensão. Não esqueça de dar um like e de abonar minha channel, ok? Obrigadíssimo. E mais uma vez, Namastê e a bientôt.